Olá, boa tarde. Ao final de mais um dia de expediente, eu resolvi passar aqui rapidamente, conversar com vocês sobre um tema muito importante, um tema de extrema relevância no mundo empresarial, efetivamente para quem atua, seja no campo jurídico, seja no campo da gestão, seja no campo financeiro, para empresas, né? Como consultor, como executivo, como advogado, como, enfim, muitas vezes colaborador das empresas, ou até mesmo empresário, né? Por que as empresas quebram? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, principalmente você empresário. Você tem uma empresa, independente do tamanho, independente da atividade. Você já pensou que você está no mercado hoje, mas amanhã você pode não mais estar? Você já vivenciou dentro de sua experiência no dia a dia empresas que hoje estão no mercado, mas amanhã não estarão mais? Ou que estiveram ontem e hoje não estão mais no mercado? Foi lendo jornais nessa semana que eu decidi gravar esse vídeo, porque tem sido cada dia mais recorrente e independente do cenário econômico a notícia de que empresas quebram. E existem várias respostas clichês e sem fundamento técnico, pelas quais as pessoas procuram justificar a quebra das empresas. Ela quebrou porque é uma empresa nova, e as empresas realmente quebram muitas vezes, não conseguem se manter no mercado, principalmente as empresas muito novas, até os seus 2, 3, 4 anos de mercado. Quebrou por culpa do governo, quebrou por falta de gestão, quebrou por questões econômicas, quebrou por culpa do mercado. E existem respostas técnicas que justificam a quebra de uma empresa: o óbito de um sonho, o encerramento de uma atividade empresarial. É muito triste quando uma empresa vai à bancarrotas, é muito frustrante para seus colaboradores, executivos, para o empresário, para os empresários, para o corpo de acionistas, para a sociedade de modo geral, para as autoridades. Enfim, é muito triste e não é bom para ninguém a quebra de empresas. E existem respostas técnicas. Eu procuro, inclusive, classificar, saindo dessas respostas sem fundamento, clichês, vamos dizer assim. Eu procuro justificar com base na experiência que a gente tem. Eu tive a oportunidade de atuar junto a várias empresas, dezenas e dezenas de empresas, seja no cenário de gestão de riscos. Eu sou gestão de risco, venho do mercado financeiro, aonde os mecanismos de controle, prevenção, mitigação dos riscos, independente de qual seja, eles são muito utilizados e são muito rigorosos, né? E a gente trouxe todo esse tipo de controle para o mundo empresarial de modo geral. Então a gente tem uma experiência, uma convicção formada com base na atuação em grandes grupos econômicos ou pequenas empresas que quebraram por uma razão ou por outra, ou por outra, ou por outra, e não muitas vezes por causa de conceitos fechados, né? E a gente busca exemplificar, levando até o empresário, quais são os tipos de risco, os mais clássicos, né, que qualquer tipo de atividade empresarial está sujeita. Vamos lá. A gente pode falar do risco de crédito, que é a inadimplência propriamente dita. São inúmeros os casos, talvez o mais frequente, que a gente se depara com empresas absorvendo inadimplência a longos anos de 20%, 30%, 40%, 10%, e o índice aceitável de inadimplência varia de acordo com o tipo de atividade. Não tem como você ter um índice padrão aceitável para determinado segmento comparado a outro. Ele é variável de acordo com o mercado de atuação. Então, existem mecanismos de se identificar, de prevenir e de evitar efetivamente encerramento de empresas, de grupos empresariais por causa do risco de crédito, da inadimplência. O risco de mercado, segundo risco que a gente está citando aqui para vocês, é o risco de hoje a gente está simplesmente braçados no mercado e amanhã o concorrente chega do meu lado. Quando eu vejo, desenvelopou a empresa dele, é um concorrente de rede nacional e que chegou para ficar e vai levando rapidamente os meus clientes.
né? Isso é só um exemplo do que seria o risco de mercado, para melhor entendimento. O risco de liquidez, né? Dentro do mundo empresarial, muitas vezes as empresas quebram pela falta de capital de giro, né? E a empresa está sem crédito no mercado, não consegue levantar capital de giro, e ela também não consegue fazer dinheiro com o que ela tem de bens e direitos, de recebíveis, né? E isso leva efetivamente a uma razão técnica que é muito facilmente respondida para quem atua assessorando empresas tecnicamente, e é um risco não muito difícil de ser prevenido e deve ser prevenido independente da área de atuação, do mercado de atuação. Nós temos o risco de imagem, né? Não muito comum quanto os demais, mas nos dias de hoje mais preocupante do que todos os demais. A gente vê a informação sendo transmitida de uma velocidade assustadora, e muitas vezes, não raramente, até mesmo bancos já quebraram pelo risco de imagem. Vamos exemplificar o risco de imagem: um escândalo de corrupção envolvendo determinada empresa, envolvendo determinada estrutura, organização, grupo econômico. Um escândalo de corrupção automaticamente vai mudar o posicionamento daquela empresa no mercado, e ela vai paulatinamente quebrando aos poucos, minguando. E a gente tem os cuidados com a imagem da empresa, com a imagem daqueles que gerem a empresa, é o que faz hoje que a gente tenha o fenômeno do compliance, né? Se despontando e sendo aplicado nas instituições públicas, pela administração pública, nas instituições financeiras, desde muito tempo já era, hoje nas empresas de modo geral. Busca justamente o compliance, em sua grande essência, cuidar da imagem da empresa, dos princípios éticos. Não tem como desassociar a imagem da empresa aos seus princípios, os valores éticos, né? E a forma com que ela se relaciona no mercado, a retidão de seus controles e os seus mecanismos e a transparência de seus negócios. Um outro risco é o chamado risco operacional. O que é o risco operacional? Vamos lá. O risco operacional, gente, eu tenho uma empresa em que a atuação humana ela é determinante para o dia a dia daquela empresa, e o risco é muito grande. Uma empresa ela depende efetivamente do ser humano, e o ser humano ele está sujeito a erros, sujeito a deslizes. Vamos dar um exemplo: um piloto de uma grande companhia aérea. A gente todo dia entra e sai de aviões com centenas de pessoas, voa de um lado para o outro, mas você já chegou a pensar que a gente está totalmente refém, totalmente na mão, muitas vezes, de um piloto, de um copiloto que estão ali na cabine de comando, e que a gente está refém de um risco operacional. As companhias aéreas são muito perspicazes, são muito eficientes, e é um ótimo exemplo da contenção, do gerenciamento do risco operacional. Existe todo um mecanismo de controle de seu corpo, de sua tripulação, enfim, para que se evite um incidente. Um outro exemplo de risco operacional: incêndio. Quantas empresas pegaram fogo por falta de uma prevenção do risco de incêndio? O risco de incêndio nada mais é do que um risco operacional. E assim por diante, uma aplicação errada, um movimento errado que a empresa faz, um comando errado, uma ausência de cuidado com sua base de sistema, um vírus, nada mais é do que um risco operacional. Então algumas empresas quebram até mesmo por isso, e não é raro, gente. Outro exemplo, já encerrando as formas mais clássicas, os riscos mais clássicos, a gente pode chamar do risco legal. O que é o risco legal? Vamos exemplificar para facilitar também o entendimento. Eu tenho cá uma distribuidora de produtos médicos hospitalares, né? E eu tenho como, vamos dizer assim, o grande piloto dos meus negócios é um determinado tipo de produto.
um determinado componente que eu vendo para hospitais, para clínicas, para médicos. Mas amanhã vem a Anvisa e diz que esse produto não pode mais ser comercializado no país. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai deixar de existir. Ela vai conseguir segurar no mercado por algum tempo, mas não vai conseguir mais, até ela conseguir se reequilibrar. Então, a gente tem, muitas vezes, inclusive condições de compilar, de ajustar um risco com o outro. Um outro exemplo de risco, o risco da concentração. Justamente falando do risco legal, essa mesma empresa que depositava todos os seus investimentos numa única galinha dos ovos de ouro, se ela diversificar a sua atuação, né? Um escritório de advocacia que atua numa única área, ele está sujeito ao risco de concentração. É natural, né? A gente tem aí exemplos agora recentemente de escritórios que atuavam com uma certa frequência e com uma certa exclusividade para reclamantes na área trabalhista. Houve uma modificação desse mercado, o risco legal mudou, o que é o entendimento, mudou a regra, né? E uma reforma que afetou a todo mundo, e aqueles profissionais que estavam efetivamente depositando todo o seu trabalho naquele tipo de atividade, eles estavam sujeitos ao risco de concentração. Então o risco de concentração é um dos mais fáceis de serem geridos, né? Independente da atuação da empresa, mesmo que ela atue como prestadora de serviço, ela consegue diversificar a sua atuação, e muitas vezes utilizando de mão de obra qualificada, não técnica qualificada, fazendo parcerias, e ela consegue se manter no mercado independente de variações que possam acontecer naquele tipo de serviço que é prestado. Resumidamente, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, buscando responder com um olhar mais técnico por que as empresas quebram. Então, existem formas de controle e existem respostas técnicas que justificam a quebra, o encerramento da atividade empresarial. Em todas as vezes, não é nem na maioria das vezes, em todas as vezes a gente consegue identificar exatamente o que aconteceu. Um grande abraço e um bom final de semana a todos.